E aí, tudo bem, pessoal? A gente está começando mais uma temporada do Resgatando Juiz de Fora. Dessa vez a gente está aqui, ó, no Cine Teatro Central. E a gente já vai começar falando dos festivais de música popular. E eles começaram exatamente aqui, em 1968, no Cine Teatro Central. Então, eu te convido, mais uma vez, a caminhar comigo em mais essa viagem de resgate da história da nossa cidade. Vamos entender o cenário nacional da época e como os festivais aconteceram em Juiz de Fora. Os festivais em Juiz de Fora tiveram início a partir dessa portaria editada pelo então prefeito Itamar Franco, no dia 14 de março de 1968, instituindo um grupo de trabalho que iria pensar a realização do festival de música de Juiz de Fora. E é importante a gente ressaltar que esse festival vem junto dos grandes festivais nacionais que aconteciam. Então Juiz de Fora estava na vanguarda do pensamento musical e cultural do país. Tanto que tem um festival, grandes festivais em 67, em 68 já acontece o primeiro em Juiz de Fora. E Itamar Franco estabeleceu essa comissão que tinha alguns nomes importantes, como o João Medeiros, o próprio Murilo Ringel, depois a Frânio Costa, depois vem o Luiz Afonso Pedreira, o José Luiz Ribeiro, que é diretor teatral. Todos eles trabalharam, não estavam no primeiro grupo de trabalho, mas eles vêm na organização dos festivais em seguida. Tudo começa no Barraco do Xanã. Era um botequim e o Xanã trazia uma cachaça que se chamava Barrinha e toda a intelectualidade, pessoal de música, se reunia lá. Numa dessas mesas estava João Medeiros e Mauro Duarte. Os dois, conversando, acabaram vendo que havia tido um festival de cinema. Mas o Festival de Cinema, o Décio Lopes, que era um dos organizadores, mas ele foi um tanto quanto amador. Então Joãozinho Medeiros, muito esperto, disse: podemos fazer um festival de música mais profissa. E aí começa o Festival de Música. Uma das coisas interessantes é que havia os músicos modernos, no qual estaria Sueli Costa, entre outros, e os antigos, que é o José Oceano Soares. E o Joãozinho Medeiros consegue fazer a união para que o festival se aproximasse de todos, porque havia uma fase juiz-forana. E aí José Oceano Soares faz a letra e Sueli faz a música, que é: carro de boi velho e triste, que do progresso resiste, em demanda os cafezais, é tradição quase morta. Bem, essa música selava a união do antigo com o novo e ela foi vencedora justamente da fase municipal, que ia para a fase nacional. E esse festival foi realizado aqui no Cine Teatro Central. Então, alguns nomes importantes da música da cidade: a Sueli Costa, que depois foi uma das grandes compositoras brasileiras na década de 1970, 80, com grandes sucessos nacionais. A Lisier Costa, Hernani Ciufo, que é lembrado até hoje, e João Duarte, Roberto Medeiros, são vários nomes importantes dessa primeira edição do festival. Na primeira, apareceram nomes consagrados da música brasileira. No âmbito nacional, a gente tem alguns nomes relevantes. Citar primeiro a Ausência, embora tenham sido classificados. Dori Caymmi e Edu Lobo foram classificados, mas não puderam comparecer, e eles justificaram a sua ausência. A comissão entendeu que a justificativa era válida e ficou tudo bem. Mas, embora eles não tenham vindo, vieram nomes
super relevante no cenário nacional, como Sidney Miller, Zequete, o Guarabira, o poeta Capinã, o Sá, que depois fez dupla com Guarabira, Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, Maurício Tapajós, Hermínio Belo de Carvalho, Marcos e Paulo Sérgio Vale, Toninho Horta, Ronaldo Bastos, Milton Nascimento, Paulinho da Viola. Olha, só nome de alta relevância no cenário musical nacional. Né? E intérpretes do quilate de Eliana Pittman, de Sinara e Cibele. Né? A orquestra que acompanhou os músicos tinha a regência do maestro Paulo Moura. No jurado, a presidência era do maestro Guerra Peixe. Fazia parte do corpo de jurados o Cravo Albim, que é um grande historiador da música brasileira. Então foi assim super relevante no cenário nacional esse primeiro festival. Na segunda edição do festival, os artistas juiz-foranos ganharam destaque. É aí que em nossa história surge Armando Aguiar, o Mamão. Eu sempre digo que os festivais de música eram a coisa mais importante na época para Juiz de Fora, para a música popular do Brasil e, quem sabe, de Juiz de Fora. Eu comecei a participar em 1969. Em 68 teve o primeiro festival. E como o grupo que existia em Juiz de Fora era meio fechado, então eles teve muito pouca inscrição em Juiz de Fora. Então os componentes daquele grupo, que tinha Sueli Costa, os irmãos dela, Afrano Costa, entendeu? E Elcio Costa, enfim, eles fizeram uma campanha para incentivar as pessoas que participasse também. A música de Mamão, cantada por Ellen de Lima, foi Adeus Diferente. Depois eu participei em 1970 com Boneca Joana, ficou em 4º lugar. No ano de 70, além do Guarabira, que participou de todos eles, o Carlos Imperial, Evinha, a Clara Nunes já participou em 1970, surgiu a Maria Alcina, que foi uma grande intérprete, ela é daqui de Barbacena, depois fez um grande sucesso quando ganhou um festival nacional cantando Fio Maravilha. O grupo O Terço, que é um grupo importante na música, no rock progressivo nacional, é uma relevância. Então esses nomes surgiram, alguns deles, nesse cenário dos festivais de Juiz de Fora. A história e a memória dos festivais de música de Juiz de Fora estão preservadas no Memorial da República Itamar Franco. Catalogar, organizar isso de acordo com a norma arquivística, né, é difícil, é complicado, é um trabalho de formiguinha, né? E fazendo esse trabalho, né, de descrição arquivística, né, que a gente abre todas as caixas que vieram, todo o material, a gente encontrou, né, esse material dos festivais, né, de música popular da época em que o Itamar foi prefeito, né. Eu acho muito importante porque a gente tem esse material aqui e assim, da gente ter a possibilidade de fazer a descrição arquivística e disponibilizar esse material para pesquisa, né? Isso que eu acho mais legal, né? Porque os pesquisadores terem acesso à história, né, do que aconteceu nessa época, porque foi lindo, né? Aqui, gente, ó, Gonzaguinha, mais uma imagem dos festivais. Gonzaguinha teve aqui na nossa cidade. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio em que a gente contou, nesse caso, a história dos festivais de música popular que aconteceram aqui em Juiz de Fora. Mas é para mostrar para vocês que a gente tem uma riqueza muito grande para compartilhar. A gente quer resgatar essa memória e despertar em vocês esse orgulho de morar nessa cidade que tem tanta coisa para contar. Então, na semana que vem, a gente vai continuar com o Resgatando Juiz de Fora sobre a música aqui na nossa cidade e eu te espero lá. Semana que vem a gente continua com a história dos festivais de música popular em Juiz de Fora. Vamos falar principalmente sobre o icônico festival de 1972. Foi nesse ano que Mamão alcança o país com Tristeza Pé no Chão, na voz de Clara Nunes.